Olá, o assunto do Amigo Bicho de hoje são os papagaios. Essas aves até um tanto comuns como animais de estimação, mas o que muitas pessoas não sabem é que não pode se ter esse animal em casa. Então é sobre isso que a gente conversa hoje aqui com o Sargento Paulo César da Patran. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Gostaria então de começar te perguntando por que essas aves não são permitidas e quem quiser ter uma, o que pode fazer? Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação enorme, né, estar mais uma vez no programa e lembrar, né, que a abertura do programa Amigo Bicho, do primeiro programa, foi feito justamente com a Patrulha Ambiental, né, com a participação do Zoológico da Universidade de Caxias, né, com o Zoo e o pessoal de lá também. Tá? Bom, a questão dos papagaios, bastante polêmica. Primeiramente, vamos identificar para as pessoas que esses animais para se ter em casa somente com a autorização do órgão ambiental competente. Quem seria o órgão ambiental competente então? O IBAMA. Ou seja, então para você ter um papagaio hoje, só se ele for licenciado pelo IBAMA. Né? São animais que você poderia adquirir através de uma compra, eu diria então licenciada, junto com um criador legalizado. Né? São pessoas que conseguem, através de uma série de licenças pertinentes à área, né, legalizar esses animais. E aí você compraria então um pássaro dessa espécie já legalizado. E aí já vem inclusive com o DNA, identificação se é macho, se é fêmea e devidamente registrado junto ao IBAMA. Sem essa possibilidade, o nosso papagaio, então recolhido na natureza, comprado à beira da estrada, esse não. Esse a pessoa não pode ter. As pessoas, melhor dizendo, né, não podem ter. Por que tu, no caso, aconselharia as pessoas a não comprar esse tipo de animal, no caso, né? O que acontece geralmente com esses animais? Que tipo de maus tratos eles podem passar a sofrer? Bom, em primeiro lugar, eu diria para as pessoas que existem outros animais que a gente pode adquirir para ter como companhia. Né? A exemplo do cão, a exemplo do gato, a exemplo de animais exóticos, né? E de aves como a calopsita, né? Como o canário belga e tantos outros. Mas em referência ao papagaio, eu diria para que as pessoas não adquirissem em função primeiro da ilegalidade, que a lei de crimes ambientais ela prevê então multa, né? E todo o processo civil e até mesmo criminal para essas pessoas em função de ter um papagaio. Segundo, pela questão referente ao animal. Veja o que normalmente uma pessoa que pega um animal desses tem em mente. Em primeiro lugar, que o papagaio ele fala. Então eu diria para as pessoas que ele não fala. Na verdade, ele simplesmente repete aquilo que as pessoas incisivamente ou insistentemente falam para ele. Então é isso que na verdade o papagaio faz. Né? E como ele não fala, né, ele nos poupa na verdade de uma série de realidades que nós deixamos despercebidos. Se um papagaio falasse, eu imagino o que ele poderia falar para um dono. Né? Um dono que dá uma alimentação inadequada, que entende que papagaio come pão, que papagaio toma café. Né? Essas situações básicas que a gente vê no dia a dia. Um papagaio com uma gaiola totalmente inadequada, um tamanho inadequado, sem uma higiene, né, propriamente, ou apropriada, melhor dizendo, para aquela gaiola, ou seja, em estado precário, muitas vezes a gente recolhe. Né? E também o fato assim, da pessoa um pouco analisar a situação do animal. Ele não recebeu, na verdade, 2 asas de graça. Né? Então, que a pessoa possa avaliar a situação dele. Poxa, pensa no bichinho ali dentro, ele não consegue voar, né? Ele não consegue cumprir o papel dele no meio ambiente. Nós sabemos que não só nós, seres humanos, que às vezes nos colocamos a parte do sistema, né? Mas todos os animais, eles também têm a sua função aqui, e o papagaio dentro de uma gaiola, ele está fora da função. Então por isso a própria legislação ela trata assim, que é caçar, perseguir, apanhar, ter em cativeiro. Ou então o animal dentro da gaiola ou morto, para nós ele tem uma grande diferença, mas para o meio ambiente não há diferença nenhuma, uma vez que ele está fora do ecossistema, uma vez que ele está à mercê da pessoa que o capturou. E o capturou por quê? Porque ele é bonito, né? Porque ele teoricamente saberia falar e porque a pessoa gosta. Mas basicamente ela trabalha aquilo que é bom para ela.
É um egoísmo muito grande do ser humano. Querer um animal, aprisionar um animal que não cometeu crime algum, muito pelo contrário. Simplesmente pela sua beleza, né, pela sua forma vislumbrante ali, né, simplesmente por isso, pelo seu canto muitas vezes, aprisionar um animal e ter aquilo só para ele. Um egoísmo nosso. Tirá-lo da natureza, tirá-lo da sua função e colocar ele como um presidiário, como alguém que cometeu um crime, né, muitas vezes de prisão perpétua, porque ele vai ficar na gaiola até morrer. Isso é algo que as pessoas precisam refletir, é algo que as pessoas precisam trabalhar em relação ao animal. E quando nós falamos de animais, que nós falamos do cão, do gato, ou que falamos de meio ambiente, ou que falamos de polícia ambiental, ou que queremos mudar algumas relações nossas com o meio ambiente, a gente tem que se retratar para essa questão. Então se põe no lugar do animal, o que realmente ele fez para estar ali? Por que este castigo? Por que essa prisão? Ah, mas porque eu gosto, porque eu acho bonito. Então eu pergunto a você, alguém que você gosta, alguém que você acha bonito, você gostaria de colocar dentro de uma gaiola? Você gostaria de aprisionar essa pessoa? Alguém que você ama, alguém que você tem carinho? Então por que fazer isso com o animal? Um egoísmo da parte do ser humano em função disso. Não é desta forma. Né? Então existem animais que foram desenvolvidos, que foram criados, reproduzidos, melhor dizendo, em cativeiro, né? Que podem ser vendidos e comercializados, os animais exóticos. Não vão sofrer, teoricamente, com isso, em função de se adaptarem fácil ao meio, diferente dos nossos animais silvestres e diferente do nosso papagaio, que, volto a dizer, não sabe falar, é um animal muito bonito, muito procurado, né, com inclusive um valor de custo assim, para ser vendido, inclusive para fora do Brasil, com um valor bastante considerável, mas que é um crime, e é um crime, na verdade, contra todos nós, que é um crime contra o meio ambiente.